O conflito entre Israel e Palestina é um desses conflitos que parecem insolúveis. Você certamente já viu partes desse conflito. Volta e meia, o Hamas lança bombas sobre Israel, matando civis israelenses inocentes, ou então Israel lança alguma ofensiva militar sobre a faixa de Gaza ou sobre a Cisjordânia, também matando civis árabes inocentes. Algumas vezes parece que o conflito arrefeceu, deu aquela esfriada, mas logo em seguida arruma alguma coisa e retorna o conflito. Sempre com mortes de civis totalmente desnecessárias e cruéis, devido a atos de grupos mafiosos de parte a parte. Hoje, Israel parece um estado mais consolidado, garante alguns direitos individuais de forma mais séria e tem uma economia mais liberal. Os muçulmanos da Palestina, controlados pelo Hamas, parecem restritos a ataques terroristas. Usam crianças como escudo, mandam jovens como homens-bombas suicidas para explodirem em cafés e restaurantes. O apoio da maior parte do mundo civilizado e a suposta posse de armas nucleares por Israel torna Israel um alvo visto como quase impossível para as máfias estatais vizinhas. Apenas terroristas malucos ainda buscam atacar. Enfim, parece que o Hamas é o David lutando contra o Golias israelense. Tem alguma coisa que não ficou boa nessa comparação, mas deixa pra lá. De qualquer forma, quem estuda a história dessa região sabe que isso é algo relativamente recente. Por muitos e muitos anos, a disputa foi de igual para igual, e muitas vezes com Israel sendo a parte em desvantagem. Sim, no início Israel era o David lutando contra o Golias árabe da região. Agora a analogia acho que ficou melhor, hein? De fato, quem primeiro recorreu a métodos terroristas na região foi o então incipiente Estado de Israel, bem no início. Os primeiros homens-bomba lá eram israelenses, lá na década de 1940, 1950. Enfim, entre esses dois estados não tem ninguém bonzinho. Como todos os demais estados, são apenas duas máfias querendo explorar ao máximo as pessoas que moram naquela região. Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Entre Israel e Palestina, quem tem razão? É um caso interessante porque, como já explicamos, não existe lei positiva coercitiva internacional. Ao contrário, os países usam apenas e exclusivamente leis jusnaturais e contratos legais aceitos voluntariamente. Todas as disputas entre estados são resolvidas assim. Embora nós indivíduos ainda sejamos perseguidos e expropriados dentro do estado, com a justificativa de que isso é necessário para a segurança e para a justiça, os estados em si vivem no ancapistão. Não existe lei obrigatória que o Brasil tenha que obedecer. Não existem tribunais obrigatórios, apenas leis voluntárias e tribunais voluntários. Não existem nem tributos obrigatórios, apenas valores pagos dentro de acordos voluntários. Lembre-se, a ONU não é um governo de governos, porque país nenhum é obrigado a fazer parte da ONU. Ela está mais para uma agência de segurança voluntária anarcocapitalista. Ninguém é obrigado sequer a acatar as resoluções dela. Então, no final das contas, tudo que existe de fato é o anarcocapitalismo. E veja, como ressaltamos, a justiça anarcocapitalista, voluntária com base em autodefesa e princípios legais jusnaturais, funciona. Não é perfeita porque nenhuma justiça é perfeita, mas resolve os conflitos de forma muito mais perene do que qualquer justiça estatal. E quanto mais a informação é disponível e barata, mais os métodos anarcocapitalistas de resolução de conflitos ficam melhores. Ninguém precisa de Estado para nada. Mas vamos supor que Israel e Palestina fossem dois indivíduos que vivem no ancapistão. Como resolver esse conflito sobre a terra de lá? Considerando esses princípios jusnaturais, quem tem razão? Existem diversos argumentos aí. Por exemplo, algo que se discute algumas vezes é de quem seria a apropriação original das terras. Quem chegou ali primeiro? Expliquei no vídeo, existe propriedade privada sem o Estado, que as regras para apropriação original e propriedade legítima são bem claras. O principal argumento de Israel sobre propriedade refere-se à Estela de Merneptah, que é um registro em texto egípcio datado de cerca de 1200 a.C. Uma estela é uma placa comemorativa que os faraós se gabavam de, por exemplo, ganhar uma guerra. Essa estela, em particular, foi criada pelo faraó Merneptah,
que foi um faraó da 19ª dinastia. Na verdade, ele foi o último grande faraó da última grande dinastia do Egito. Depois da 19ª dinastia, foi só decadência ali no Egito, viu? Na verdade, esse faraó foi herdeiro e neto do grande Ramsés II, ou Ramsés o Grande, que foi talvez o maior faraó egípcio de todos os tempos. Certamente o maior do novo império do Egito. Ramsés II reinou por 67 anos. Ele morreu aos 90 anos de idade. Teve centenas de filhos, dezenas de esposas. Como era padrão no Egito, casou-se com algumas de suas filhas, algumas de suas irmãs. Ele foi tão longevo para a época, vivendo até os 90 anos, numa época que a expectativa de vida do ser humano era de 40 anos, que todos os seus filhos já haviam morrido quando ele morreu. Então, o seu neto, Merneptah, acabou herdando o trono do Egito. Incrível imaginar que houveram várias gerações de egípcios que nasceram e morreram sob um único faraó, o Ramsés o Grande. Bom, o fato é que Merneptah deve ter sofrido uma grande pressão para suceder um faraó tão notável. E ele fez um governo bem razoável também. Seus principais feitos foram derrotar os líbios no oeste. De fato, a maior parte da estela de Merneptah é dedicada a comunicar a vitória sobre os líbios a oeste. No finalzinho, ele resolve falar sobre suas vitórias a leste. Celebra a vitória sobre várias tribos da região da Palestina, Ashkelon, Gezer, Yanoham, e inclui a famosa frase que celebra sua vitória sobre os israelenses. Os israelenses foram destruídos, sua semente não existe mais. Isso provaria que havia um Estado de Israel, ou pelo menos uma tribo, um grupo de pessoas na região da Palestina com o nome de Israel na época, ou seja, 1200 anos antes de Cristo. Só por curiosidade, vou abrir aqui um parêntese sobre a história do Egito. Nada a ver com a nossa história. Mas Merneptah foi também o faraó que brigou contra os Sea People, as pessoas do mar. Não sei se você está familiarizado com um evento histórico chamado Colapso da Idade do Bronze. Nessa época, em torno de 1200 a.C., várias civilizações da região sucumbiram. Os minoanos, que eram a grande civilização da região da Grécia, sumiram. Os hititas, que foram o grande império onde hoje é a Turquia, também sumiram no ar. Todos eles alegam em escritos que foram invadidos pelos Sea People, ou pessoas do mar, supostamente um povo que chegou de navios, invadindo geral e destruindo a sociedade lá. Ninguém sabe direito, porque ficaram muito poucos registros, mas todos os grandes impérios acabaram, foram destruídos pelos Sea People. O único que sobreviveu foi o Egito, e mesmo eles ficaram tão fracos depois disso que jamais voltaram a ser um grande império tão poderoso quanto na 18ª ou 19ª dinastias. O final da 19ª dinastia e as dinastias a partir da 20ª foram todas fracas, e alguns séculos adiante foram finalmente invadidos e conquistados por Alexandre o Grande, iniciando as dinastias ptolomaicas no Egito. E isso durou até próximo do ano zero, ou seja, 30 anos antes de Cristo, antes do grande JC fazer sua entrada lá no Oriente Médio. Júlio César e Cleópatra tiveram aquele bafafá todo lá no Egito e coisa e tal, e no final o Egito foi conquistado pelos romanos do imperador Augusto, acabando de vez com o Egito. O Egito acabou, só voltou a existir como um país no século XIX. Bom, então fecho parênteses sobre essa história do Egito aqui. O importante notar até aqui é que, pelo registro dos egípcios, 1200 anos antes de Cristo já haviam faraós falando de Israel, um povo que vivia naquela região. Lógico, se você é cristão, também sabe que a Bíblia deixa claro que a região era dominada no passado por israelenses. Do meu ponto de vista, até pela história romana, é claro que na origem, Jerusalém e a região no entorno era habitada pelas 12 tribos judias, pelo Estado judaico de Israel, comandado pelo rei Davi, depois foi sucedido pelo filho dele, Salomão, na Antiguidade. Você conhece essa história. Jesus Cristo reclamou dos judeus do templo, que só queriam dinheiro e tal, e daí criou uma outra religião que ganhou força, e alguns anos depois, no Império Romano, acabou dominando todo o mundo ocidental até hoje. O cristianismo ainda é a grande
grande religião do mundo ocidental. Mas lembre-se que o argumento da apropriação primária é sujeito à prescrição. Explicamos esse conceito no vídeo Quais Terras São dos Índios. De fato, o fato de alguém ter sido proprietário de uma região antes no passado não significa necessariamente que tenha tal direito hoje. Primeiro, ela pode ter vendido tal terreno para outra pessoa. Depois, se não reclamou aquela terra por um tempo significativo, significa abandono. Propriedade privada atual se presume válida a menos que alguém aponte vícios claros na aquisição. E de fato, quem expulsou os judeus da região não foram os árabes, foram os romanos, com as duas destruições do Templo de Jerusalém, primeiro no ano 70 depois de Cristo e depois a última e definitiva derrota dos judeus para os romanos em 135 depois de Cristo, que iniciou a grande diáspora judaica. Os muçulmanos, bem dizer, nem existiam ainda. O povo da região, quem não era judeu ou romano, ou seja, os árabes, seguiam um sem número de religiões politeístas que derivavam ainda da religião egípcia ou pagã romana, ou de outras religiões que haviam ali antes, mas haviam vários cultos diferentes, todos eles politeístas e baseados em adoração de estátuas. Só no século VI que Maomé fundou a primeira religião monoteísta da região e que teve um enorme sucesso. Isso foi algo realmente inesperado, porque os cristãos tentaram catequizar a população da região. E embora tenham tido muito sucesso no Egito, até hoje tem a igreja cristã cópita do Egito muito forte lá, e vários outros países do norte da África, eles não tiveram o mesmo sucesso no Oriente Médio. Se achava então que a população de lá seria incapaz de uma religião monoteísta e coisa e tal, mas Maomé provou isso errado. O erro era que os cristãos queriam impor a sua religião monoteísta, que não tinha uma ligação cultural com o pessoal ali da região. Chega a ser curioso que judeus consideravam Moisés o principal profeta. Cristãos vieram e falaram que, ok, Moisés é um cara legal, mas profeta mesmo é Jesus Cristo. Daí vieram os muçulmanos, mais uma recursão da coisa. Ok, Moisés é um cara legal, JC é um cara legal, mas profeta mesmo é Maomé. Mal posso esperar pela próxima recursão dessa coisa. O fato é que uma religião única uniu a população árabe de uma forma muito mais forte do que o que havia antes. Ao invés de vários emirados e principados e reinos isolados que haviam ali, que brigavam muito mais do que concordavam em alguma coisa, criou-se uma visão de povo árabe, muçulmano, bem definido, uma cultura que as pessoas faziam parte dela de forma muito forte. Maomé reuniu os árabes na Península Arábica, ainda em vida, governando toda a região a partir de Meca. Com sua morte, em 632, seguiram-se os 4 grandes califas, ou sucessores. A palavra califa significa literalmente sucessor, ou seja, eram os sucessores de Maomé. Todos eram parentes ou amigos próximos do profeta. Esse período foi chamado de Califado Rashida ou Ortodoxo. Durou de 632 até 661. Nesse período cresceu rapidamente até englobar praticamente todo o Oriente Médio, mais o Egito e norte da África, desde o que hoje é o Irã até a Líbia. Lógico, nessa época a região hoje conhecida como Palestina passou a fazer parte desse califado árabe muçulmano. Se você parar para pensar, o crescimento do Islã foi muito, mas muito rápido. O judaísmo foi uma religião significativa na região da Palestina. É até hoje uma religião muito importante para seus seguidores, mas jamais se propagou para um grande império. O cristianismo foi criado no ano 0, mas só lá pelos anos 200 é que passou a ser uma religião significativa no mundo romano e no Egito, e só se tornou a religião oficial do Império Romano em 380 d.C., ou seja, já no século IV. Então, 400 anos após a criação do cristianismo, é que passou a existir um grande império cristão. Maomé começou a pregar sua religião no início do século VII, no ano 610. Algumas dezenas de anos depois, ainda no século VII, muçulmanos já controlavam todo o Oriente Médio, o Egito, o norte da África. Impressionante. O califado Rashida foi criado por um amigo próximo de Maomé, Abu Bakr, que foi eleito por uma assembleia de notáveis. E assim, durante esse período, o califa apontava o califa seguinte, sempre dentre os amigos próximos ou parentes de Maomé. Mas então houve um problema. O terceiro califa, Uthman,
foi assassinado em 656 e então assumiu o califa Ali, o quarto dos grandes califas, que eram próximos a Maomé. Ali era primo de Maomé. Mas haviam dúvidas acerca das circunstâncias da morte de Uthman. Então houve uma guerra civil dentro do Islã, com a morte de várias pessoas de lado a lado. No final, o próprio Ali foi morto e ganhou essa guerra civil o califa Muawiyah, que era também primo de Maomé. Disso resultou o fim do califado Rashida ou ortodoxo e o surgimento imediato de outro califado, o Omíada, que durou de 661 até 750. Dessa vez foi estabelecida a hereditariedade, com o califa seguinte sendo o filho mais velho do califa anterior. A capital do califado também foi movida de Meca para Damasco. Esse foi, sob o ponto de vista da unidade muçulmana, a época de ouro. Nessa época, até a Península Ibérica foi conquistada pelos muçulmanos, que passaram a governar a maior extensão territorial sob controle de um único califa de toda a história. Era um califado enorme, vai desde o que hoje conhecemos por Portugal e Espanha, todo o norte da África, Oriente Médio, várias regiões do Cáucaso, até o Paquistão. Tudo sob domínio de um único califa. O califado Omíada seguiu unificado até 750, quando então aconteceu um golpe de estado, em que um dos descendentes de um tio de Maomé, chamado Abbas, matou todos os herdeiros dessa dinastia Omíada, menos um, que fugiu para Al-Andalus, ou seja, para a Península Ibérica. Então, na verdade, o califado Omíada não acabou em 750. Ele continuou funcionando, mas só na Península Ibérica até o século XI, quando houve a famosa Guerra da Reconquista, quando portugueses e espanhóis retomaram a Península dos muçulmanos. Mas após o ano 750, o restante do mundo árabe passou a ser controlado pelo Califado do Abbás, ou seja, o Califado Abásida, que por sua vez durou até o século X, ou seja, até quase o ano 1000. Mas essa foi a última vez que houve um controle único entre toda essa região. Depois disso começaram a surgir várias divisões, todo mundo muçulmano, mas várias lideranças diferentes locais, não havia mais um comando único do mundo muçulmano. Todas essas brigas, desde o Califado Rashida, é que geraram as diversas divisões que existem hoje ainda entre os muçulmanos. Você já deve ter ouvido falar dos xiitas versus sunitas versus ibadistas e por aí vai. Essas divisões afloram ainda hoje dentro do mundo muçulmano. Essa divisão durou até o século XVI, quando o Império Otomano, que, lembre-se, tem origem mongol, são guerreiros mongóis que conquistaram a boa parte daquela área. Os otomanos, então, não eram muçulmanos, pelo menos não na sua origem, eram invasores mongóis. Mas é fato que, após algum tempo, a maior parte dos sultões otomanos foram convertidos para o Islã. Pode-se dizer, então, que o domínio muçulmano sobre a Palestina durou até o fim do Império Otomano, ou seja, até o iniciozinho do século XX. Nessa época, o Império Otomano desmanchou-se no ar depois da Primeira Guerra, e a Inglaterra e a França passaram a dominar a região. Não houve conquista, tá? O Império Otomano se desmanchou completamente e a Inglaterra simplesmente tomou conta da região. Então, um outro argumento que se usa é o do tempo de uso. Supostamente, Israel era dona da Palestina do século 11 a.C. até o século I depois de Cristo, ou seja, aproximadamente 12 séculos. Ao passo que os muçulmanos foram donos da Palestina do século VI depois de Cristo até o século XX depois de Cristo, ou seja, aproximadamente 16 séculos. Então, há argumentos para todos os lados aí. Israel estava lá primeiro, mas os árabes estavam lá há mais tempo. E lógico, há contra-argumentos para tudo isso. Há quem diga que a Estela de Menheptah não diz necessariamente que Israel existia naquela região. Há quem diga que o Império Otomano era essencialmente secular, nem todos os sultões otomanos eram muçulmanos, portanto não seria dominação muçulmana. Mas no final é um monte de argumentos sem qualquer base no direito jusnatural. E lembre-se, não existe direito positivo entre países. Esse papo de resolução da ONU, coisa e tal, isso é tudo opcional.
Em 1947, com o fim da Segunda Guerra, a região que hoje compreende Israel, Palestina e Jordânia estava então sob controle da Inglaterra. Os ingleses mantinham lá um governo, como em várias outras colônias, mas na região moravam judeus, muçulmanos e cristãos, em perfeita paz. Na época, a verdade é que a Inglaterra estava querendo sair de lá. Por interesse próprio, a Inglaterra desfez de todas as suas colônias que possuía então. Não foi a ONU que obrigou a Inglaterra a ceder os territórios ou que criou o Estado de Israel. Foi a Inglaterra que queria ceder os territórios e queria fazer isso para árabes e judeus. E a ONU apenas reconheceu a existência do Estado de Israel. A Assembleia Geral da ONU, então presidida por um brasileiro, diga-se de passagem, você já deve ter ouvido falar de Oswaldo Aranha, extremamente comovida com a história dos campos de concentração e o Holocausto e coisa e tal, tomou essa decisão. Oswaldo Aranha foi quem presidiu a sessão da ONU que reconheceu o Estado de Israel em votação por maioria de 2/3 dos membros. Lógico, haviam muito mais árabes do que judeus na região. Assim, quando os britânicos entregaram o controle do seu território na região, fizeram o justo. Como haviam mais árabes, entregaram 80% do território para os árabes, criando o Estado da Transjordânia, que hoje chama-se apenas Jordânia, e 20% para os judeus, criando o Estado de Israel. Em 14 de maio de 1948, os britânicos entregaram, de livre e espontânea vontade, o território de Israel para Ben-Gurion, o primeiro presidente de Israel. Mas entregaram mais ou menos assim: toma aí, boa sorte e se vira. Os ingleses estavam loucos para sair dali o mais rápido possível. Lógico, os árabes não gostaram. Mesmo tendo ficado com uma grande parte do território da Jordânia, eles ainda achavam que tinham direito a todo o território. Imediatamente, a Jordânia invadiu a área chamada de Cisjordânia, ou West Bank, a região onde fica Jerusalém. E o Egito, que nessa época já tinha se tornado um estado independente, também muçulmano, invadiu a faixa de Gaza pelo sul. Lógico, a intenção deles era tomar todo o território, mas o incipiente exército israelense conseguiu repelir tais intenções. Mais que isso, conseguiram adentrar no território da Cisjordânia até Jerusalém, recapturando a parte oriental dela. Mas tudo a muito custo, com a ajuda até de grupos terroristas e milícias paramilitares, como o Haganah, Palmar e Irgun, ou seja, eram terroristas israelenses. Havia homem-bomba israelense, havia todo tipo de terrorismo de Israel. Com muito custo, conseguiram manter sua soberania sobre uma parte significativa do território que havia sido cedido pela Inglaterra. De fato, olhando para o passado, é quase um milagre que o Estado de Israel tenha sobrevivido aos primeiros anos desse conflito. E houveram muitos conflitos desafiadores na região para Israel e seus vizinhos árabes. Desde 1948 até 1967, quando houve a Guerra dos 6 Dias, os estados vizinhos fizeram todos um pacto pela destruição de Israel. Várias guerras foram travadas ali, mas a Guerra dos 6 Dias foi decisiva. Nessa ocasião, quando os estados árabes iniciaram mais uma campanha para destruir o Estado de Israel, houve uma reação à altura. Israel, de fato, surpreendeu seus vizinhos que achavam que eles iam apenas se defender, como fizeram das outras vezes. Mas não. O general Moshe Dayan lançou uma ofensiva com aviões modernos e tanques preparados para areia e dessa forma conquistou toda a península do Sinai e só não tomou o canal de Suez do Egito porque foi pressionado por franceses e ingleses a não fazer isso. Ainda, simultaneamente, Israel tomou as colinas de Golã, na Síria, e áreas da Jordânia, reconquistando todos os territórios iniciais que possuía e mais territórios em seus atacantes. No final, Israel aceitou um tratado de paz em que devolvia todos esses territórios para os estados árabes vizinhos em troca de paz, de ser deixada em paz por esses vizinhos. Desde essa derrota fragorosa, os estados vizinhos a Israel se tornaram menos agressivos, embora jamais tenham reconhecido a existência e legitimidade do Estado de Israel. Hoje, a violência geralmente vem apenas de terroristas, de pequenos grupos internos na região, o Hamas, o Hezbollah, e ameaças do Irã,
que não é um vizinho de Israel, mas é o único Estado árabe que ainda fala abertamente em erradicar Israel. No final, se Israel e Palestina fossem pessoas, está claro que o território foi entregue pela senhora Inglaterra para o senhor Israel. Israel delimita e defende tal território, ele não invadiu esse território, a aquisição foi legítima. Ah, mas os ingleses tomaram dos otomanos. De fato, não, porque o Império Otomano simplesmente sucumbiu e nenhuma liderança muçulmana defendeu seu território. A Inglaterra simplesmente tomou posse da região praticamente sem nenhum conflito. Portanto, a propriedade da Inglaterra sobre o terreno não pode ser contestada. E se os ingleses entregaram esse terreno para Israel, do meu ponto de vista, pelo direito natural, não importa quem era dono antes de Cristo ou no século X, tudo isso prescreveu. O que importa só foi que a Inglaterra entregou o território para Israel. Mas é muito importante notar uma coisa: governos são entidades mafiosas, todos eles. O Estado da Palestina, o Hamas e o Estado de Israel. Um Estado não tem propriedade sobre o seu território, porque ele não usa aquele território. Ele pode até delimitar e defender, mas ele não usa. E para ser proprietário, você precisa delimitar, defender e usar o território. Ele pode até ter direito sobre as partes do território que ele efetivamente usa, por exemplo, os prédios públicos, os quartéis, o resto das áreas, as propriedades das pessoas e as áreas destinadas à passagem, ruas, etc., quem usa são as pessoas. E o roubo de imposto não se qualifica como uso, posto que é uma agressão contra essas pessoas. Em tese, poderia haver um contrato de cessão onerosa, mas não existe tal contrato. Em momento algum, os proprietários assinaram contrato qualquer com o governo. Então, como não há contrato de cessão explícito entre estados e cidadãos, o Estado só é teoricamente dono das áreas em que ele faz uso direto. Portanto, existe uma solução fácil para trazer a paz na região, para saber quem é dono da área da Palestina. Cada pessoa é dona da sua respectiva propriedade privada, sejam essas pessoas judeus, muçulmanos, cristãos, ou seja lá o que forem. Os parasitas terroristas da região, tanto o Hamas, quanto o Hezbollah, quanto a autoridade palestina, quanto o Estado de Israel, são todos ilegítimos e devem desaparecer. Mas não estou pregando violência, fiquem tranquilos que a solução da região não será a solução de um Estado, nem a solução de 2 estados, será a solução de 0 estados. E ela está muito mais próxima do que você imagina. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.